Durante um bom tempo atrás, eu estava tentando me lembrar do nome do desenho perdido da minha infância que eu gostava muito. Me lembrava que os heróis do desenho eram um grupo de 3 personagens. O protagonista que usava uma blusa vermelha com um colete azul, uma menina morena de cabelo azul e um garoto loiro com uma faixa vermelha na cabeça. E eu lembrava brevemente que o nome do desenho tinha 3 sílabas e que terminava com Kai. E o subtítulo era algo como Jornada da Eru ou algo assim. Mas quando eu pesquisava esse subtítulo, não me aparecia nada. Então recentemente eu tava de boa jogando Yu-Gi-Oh! Master Duel e eu simplesmente me lembrei do nome do desenho perdido da minha infância. Era Redakai. Eu fui pesquisar no Google e... Senhoras e senhores, esse era o desenho perdido da minha infância. Redakai Domínio Kairu. E hoje, decidi apenas fazer uma pequena análise do primeiro episódio. E dependendo do resultado desse vídeo, talvez eu possa fazer um resumo completo da temporada. Por mais que provavelmente demore para esse vídeo ficar pronto, mas eu estaria disposto. Bom, sem mais enrolação, eu sou o Rich e vamos ver o episódio 1 do desenho perdido da minha infância. O episódio já abre com a abertura, porém não é uma abertura convencional com uma musiquinha nem nada, mas sim uma abertura narrada pelo protagonista, onde ele nos dá algumas informações sobre esse universo de Araki. Nessa abertura ele nos diz que ele é o líder de uma equipe de guerreiros Kairu, o vilão da trama se chama Lokar, e Kairu é uma energia que quando é absorvida dá aos guerreiros Kairu ataques poderosos e formas de monstros. Saberemos mais sobre essa parte com o decorrer do episódio. O título do episódio é O Punho Colossal. Abrimos com uma cena desse personagem laranja chamado de Muki, cozinhando e a fumaça acaba ativando um alarme de incêndio da nave e alertando a todos. E aqui vemos o nosso trio de heróis. Kai, o protagonista e líder da equipe Stax, Boomer e Maya. E vemos que eles são exatamente como eu lembrava. Minha memória é boa, viu? E eu posso dizer que hoje em dia os designs deles são muito bons, na verdade. Depois de eles dizerem que não tem nada de grave acontecendo, Kai e Maya começam a rir do Boomer por ele ter surgido com uma espinha gigante. Gamuki, Qual é a graça? Esse seu terceiro olho aí. Isso que eu chamo de mãe de todas as espinhas. E aqui eu quero dar uma pequena pausa para falar uma coisa que vai ficar mais evidente durante esse primeiro episódio. Esse desenho não inicia com um episódio de origem. Aqui tudo meio que já aconteceu, os protagonistas já se conhecem, a história tá rolando, tudo do básico já está meio que estabelecido de uma forma geral. Para algumas pessoas isso pode ser ruim, mas particularmente esse detalhe não me incomodou. Com o decorrer da série, algumas perguntas são respondidas e os backgrounds vão sendo revelados. Agora, seguindo com o episódio, o computador da nave começa a apitar e Kai diz que eles detectaram um depósito de energia Kairu. Então eles partem até a localização para drenar o Kairu. E aqui temos uma ceninha bem breve de um grupo de antagonistas que temos no desenho. E normalmente a equipe Stax enfrenta sempre uma equipe inimiga por episódio, inclusive todos eles aparecem na abertura. A equipe Stax vai parar em uma ilha atrás do Kairu, e aqui vemos que Maya tem uma habilidade única de sentir o Kairu, como uma bússola. E com essa habilidade dela, ela descobre que aquele grupo está por perto e que também estão atrás do Kairu. Eles decidem acelerar o passo e eles pulam de uma cachoeira eles pulam uma cachoeira abaixo para seguirem o caminho. Eles atravessam uma espécie de caverna subaquática e vão parar no deserto. Maya começa a sentir a energia Kairu por perto, mas também ela sente algo a mais. Mas também tá cheio de sofrimento. Eles veem um monte de pessoas sendo forçadas por umas criaturas de pedra a trabalharem em uma mineração, provavelmente em busca de algo. De repente, os caras malvados aparecem. A equipe Be'lakor. O líder dos Be'lakor desafia a equipe Stax para um desafio Kairu. O céu escurece e todos os membros das duas equipes já utilizam o poder Kairu para assumirem a forma de um monstro. E também de um ataque para utilizarem.
E normalmente eu não faria isso, mas como eu vou falar apenas nesse episódio, eu vou listar o que cada personagem equipa para esse desafio, Kaido. Kai usa o monstro Fractus e o ataque Lançar Rochas. Maya usa o monstro Infinita e o ataque Invisibilidade. Sim, isso é um ataque. O Boomer usa um monstro chamado Frostdock e o ataque Explosão de Vento Solar. Hino usa o monstro Spycore e o ataque Explosão Neural. O Xylos usa o monstro Magnox e o ataque Tornado Magnético. E o Bash usa o monstro Drodger e o ataque Demolição. E com as duas equipes prontas de fato para o combate, eles iniciam o desafio Kaido. Kai já inicia atacando os Xylos com um lança-rochas. Hino usa sua explosão neural contra Kai, o que o leva até o chão. Bash tenta atacar Maya, mas ela fica invisível e desvia. Porém, Bash lança um segundo ataque, o que faz que dessa vez a Maya seja atingida. Boomer, sendo o único de pé no momento, utiliza o ataque Soco de Pedra Kaido, acertando Hino e Bash. Xylos se levanta e lança o Tornado Magnético para cima da equipe Stax. Mas Boomer pensa rápido e usa a explosão de vento solar contra o tornado. Porém, o tornado continua indo em direção ao nosso trio e eles acabam caindo do penhasco. Mas Boomer amortece a queda de todo mundo. Eles perdem o desafio Kaido, mas Maya sente que a energia Kaido está por perto. Um grupo daqueles monstros de pedra aparecem e os forçam a cavarem na mineração junto com as outras pessoas. E aqui o líder deles revela que está cavando para encontrar o punho colossal. Maya chega a ficar surpresa que o punho colossal seja real, e não apenas histórias que o mestre deles contava. Inclusive, o mestre deles não aparece nesse primeiro episódio, então eu não falarei dele aqui. Kai sugere que eles finjam ser capturados para ficarem mais perto de coletarem o Kaido da fonte. Eles são levados pelos monstros e vemos que os Bearcors estão lá em cima do penhasco e eles ainda veem tudo o que aconteceu e decidem se apressar para coletar o Kaido antes da equipe Stax. Enquanto Maya questiona o plano do Kai em ser capturados, um garoto chega até Boomer e o trata como se ele fosse uma entidade que veio para libertar todos daquele povo. Boomer tenta dizer que é um mal entendido, mas então o garoto diz que é porque acha que o Boomer é o salvador deles. Você é o guerreiro de 3 olhos que vai derrotar os Gels e nos guiar por esse cânion. O quê? Ele tem um terceiro olho, dá pra ver a semelhança. Kai diz pro Boomer apenas seguir com o papo do garoto, na esperança de isso os levar a uma trilha até o Kaido. Mas isso não dá muito certo. Então, é essa trilha interna que você tava falando, Kai? Burro! 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 Maya então sente que o Kaido está debaixo de seus pés. Então Kai usa sua energia Kaido para desenterrar o punho colossal, que realmente é a fonte do Kaido que eles procuram. E eu acho que nesse momento deu para entender que nesse universo, o Kaido é como se fosse o equivalente ao Ki de Dragon Ball ou o Chakra do Naruto. O líder dos Cabeça de Pedra exige que eles o entreguem o punho, mas Kai recusa e diz que está disposto a enfrentá-los pelo punho. O líder então manda que os outros monstros o ataquem, e o Kai tá poucas ideias, já abre uma cratera para atacá-los ali. Maya mete um chutão numa rocha em direção a um outro monstro. Cadê esse outro filho da puta que eu vou... Mano, eu vou passar a pica agora, velho. Agora eu sou uma mulher empoderada, uma mulher de direitos. Uma mulher que não teme o mal. E o Boomer consegue dar conta de 2 ali ao mesmo tempo, sozinho. O líder dos Cabeça de Pedra pega um garoto e a sua família de refém e decide fazer um acordo. A vida deles ou o punho. A equipe Stax se vê sem escolha e claramente acabam sendo enganados e punidos, sendo presos debaixo de uma grande pedra, onde eles têm que correr para escaparem dali, antes que o oxigênio acabe. Eles então têm o plano de usar a energia Kaido que está em volta e juntar forças para explodir a pedra para que eles possam escapar. Os Bearcors aparecem para coletar o Kaido e Bash ataca os caras de pedra para abrir caminho. Eles então pegam seus leitores X e começam o processo de drenar a energia da fonte. A equipe Stax consegue explodir a pedra e sair do buraco, mas ao ver que os Bearcors estão coletando a energia, eles percebem que não podem desafiá-los para um desafio Kaido sem os seus leitores X, que foram confiscados mais cedo. Mas por sorte, aquele garoto pegou os leitores deles e os entrega para que eles possam lutar contra os Bearcors. Kai desafia os Bearcors para um desafio Kaido
Kaido, e o desafio é aceito. Xylos lança um ataque de teia Kaido em cima do nosso trio, mas Maya os liberta com serras antimatéria. Bash se transforma em Drudger e prepara para atacar com demolição, mas então Boomer decide agir e se transforma no Frostalk e tanca o ataque do Bash. Em seguida, ele lança a explosão de vento solar contra os adversários e os acerta. Hino se transforma em Spycore e ataca com explosão de magma, mas Kai surge na frente de Boomer e usa buraco negro para absorver o golpe de Hino. Xylos e Bash decidem atacar ao mesmo tempo, enquanto Kai planeja absorver os ataques deles para depois atacá-los. Os Betacors acabam ficando sem energia e vulneráveis. Porém, quando a equipe Stax pensa que havia vencido, Xylos se transforma em Magnox e os ataca com o tornado magnético, fazendo eles voarem para longe. Os Betacors comemoram, mas a equipe Stax sai debaixo das pedras e todos se transformam ao mesmo tempo. As equipes se atacam freneticamente e Kai até troca de um monstro para o outro no meio da luta, e lança um ataque chamado de Motim de Fantasmas, e finaliza os Betacors com um ataque sônico. A equipe Betacor assume a derrota e partem, deixando o Kaido para a equipe Stax. Os monstros de pedra aparecem exigindo o punho, então Boomer usa seus poderes para erguer o punho. E fazendo isso, o líder dos Cabeça de Pedra foge de medo por ver que eles realmente têm poderes. Todos aqueles vilarejos agradecem por tê-lo salvado e o nosso trio decidem coletar o Kaido do punho colossal, onde cada um ganha novos ataques em monstros para serem usados. O episódio encerra com nosso trio retornando à sua nave e interagindo entre si. E eu admito que a dinâmica entre os três é muito boa. Quem está afim de um anjinho pós-batalha? Qual foi a gororoba que fez dessa vez? Como assim? Nós ainda não comemos o que eu fiz antes. Quanto mais velho, melhor ele fica. E bom, no geral, esse foi o primeiro episódio de Herakai. Cara, como eu disse em um momento do vídeo, esse primeiro episódio não é o episódio de origem. Esse desenho não inicia nos contando como tudo começou. As perguntas são respondidas com o decorrer da série e, sinceramente, eu acho que esse episódio 1 é excelente. Ele introduz tudo que é para introduzir para novos espectadores, até porque o episódio 1, né? Podemos ver muito bem como é que funciona os sistemas de batalha, porque tem o sisteminha lá das cartinhas e tal, dos poderes, das criaturas. E uma coisa que não sei se deu pra vocês verem nesse episódio, mas é que todo mundo ali é honrado. As batalhas só começam quando você faz um desafio, quando uma equipe faz um desafio pra outra, e a batalha de fato só começa quando a outra equipe aceita o desafio. E quando eles perdem a batalha, eles são honrados, tá ligado? E isso é muito bom. O vilão dessa série também é muito bom, apesar de que nesse primeiro episódio ele não aparece, mas acreditem, esse vilão é muito bom, o Lokar. A dinâmica do Kai, da Maya e do Boomer são, tipo, é muito boa. É aquele famoso trio de amigos que muito provavelmente alguém em algum momento da vida teve, sabe? Esse desenho, ele é muito bom porque ele me lembra muito da famosa época da Cartoon, onde ela fazia bastante desenhos de ação, sabe? Como o próprio Ben 10, meu desenho favorito, Titã Simbiônico e Mutant Rex, sabe? Tipo, esses desenhos de ação que marca o que eu gosto de chamar de época de ouro da Cartoon, que foi a época que eu mais acompanhei mesmo. Cara, eu tenho um carinho tão enorme por Herakai, porque eu achei um bagulho muito criativo. É um negócio muito criativo, sabe? Pelo menos eu nunca tinha visto antes. Hoje em dia eu não sei se eu não tô me recordando de algum outro desenho, alguma outra obra que pegou mais ou menos essa ideia, essa fórmula de desenho. Mas, tipo, é muito bom, cara. Sério, é muito bom. Eu amei rever esse primeiro episódio. Fiquei muito contente de lembrar o nome desse desenho, porque eu não conseguia lembrar. Eu lembrava de Sendokai, mas eu não lembrava de Herakai. Inclusive, eu nem falei sobre isso no vídeo, mas tem um motivo peculiar do porquê que eu lembrei do nome desse desenho enquanto tava jogando Yu-Gi-Oh! É porque esse desenho tinha um jogo de cartas. Ou, tipo assim, eu não sei se o jogo de cartas é pra promover o desenho, ou se o desenho foi feito pra promover o jogo de cartas. E eu lembro que eu já tinha visto esse jogo de cartas antes e eu queria muito ter quando criança, só que eu nunca tive.
E muito provavelmente eu nunca vou ter. Mas, cara, sério, é muito bom. Eu espero que você que esteja assistindo tenha curtido o Redakai, tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, se inscreve aí, deixa um like, comenta alguma coisa. Caso você não tenha nada pra comentar, literalmente, comente alguma coisa. Escreva alguma coisa. E por mais é isso, eu não tenho muito mais o que dizer. Só agradecer mesmo você que assistiu até aqui. E bom, eu sou o Rich e você está no canal Rich alguma coisa. E é isso. Falou! Esse seu terceiro olho aí.